Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Macau Bilado e nesse vídeo, como vocês podem ver na tela, tem jogadores de futebol de 1930 até 2014, artilheiros da Copas do Mundo. Eu vou reagir a um vídeo aqui do Modo Carreira Soto, que é um canal de futebol onde faz histórias de jogadores, como era a sua carreira, até o dia de hoje. E nesse vídeo ele está falando dos artilheiros da Copa, e então eu vou reagir. Como eu não sei colocar os canais na descrição, o link, né? Eu coloco na descrição. Como coloco na descrição? Não coloco só um nome. Eu coloco hashtag Moto Carreira Soto. Se você clicar, vai aparecer o canal com todos os vídeos certinho. Então, vamos começar a assistir o vídeo. A Copa do Mundo de 2018 está chegando. E pra gente começar a entrar no clima, neste vídeo você vai conhecer quais foram os artilheiros de cada edição. Então, com vocês, os artilheiros de todas as Copas. Lembrando que qualquer pessoa pode vir aqui no meu quarto e me interromper. Só dar a dica, tá bom? Em 1930, a primeira Copa do Mundo, o artilheiro foi Guilhermo Stabile, um argentino, e ele marcou 8 gols em 4 jogos. Nossa, em 1934, tivemos 3 jogadores que ficaram na artilharia. Temos o Nejedly da Tchecoslováquia, Schiavio da Itália e Konen da Alemanha. Os 3 terminaram a Copa. Mas calma aí. Mas praticamente era alguém da Itália, que a Itália nessa época jogava demais. Empatados na artilharia com 4 gols. Em 1938 temos ninguém menos e ninguém mais que Leônidas da Silva. Isso mesmo, o brasileiro Leônidas da Silva, em 4 partidas ele conseguiu fazer 7 gols e terminou a Copa na artilharia. E caso você não saiba, em 1942 e 1946 não houve Copa justamente por causa dessa. Ou se enganar, pode ser algum artilheiro de outro país, mas eu acho que um brasileiro inventou. Em 6 jogos, ele fez 9 gols e até hoje é o brasileiro que mais marcou gols em uma única edição de Copa. Em 1954, o artilheiro dessa vez foi um húngaro chamado Sándor Kocsis. Em 5 jogos, ele fez inacreditáveis 11 gols, bicho. Meu Deus! Em 1958, na Copa onde Pelé apareceu ao mundo, quem foi o artilheiro foi o grande Just Fontaine, o francês Just Fontaine. Em 6 jogos, ele fez nada menos, nada mais que 13 gols, bicho. E até hoje, ele é o jogador que mais marcou gols em uma única edição de Copa do Mundo. Em 1962, o artilheiro foi Drazen Tcherkovic. Em 5 jogos, ele fez 5 gols. Em 1966, o grande português Eusébio foi o artilheiro daquela Copa com 9 gols em 6 partidas. Em 1970, onde o Brasil arrebentou com todo mundo, o artilheiro foi Gerd Müller da Alemanha Ocidental. Ele fez 10 gols em 6 partidas. Em 1974, o artilheiro foi Gregor Zlato da Polônia. Em 6 jogos, ele fez 7 gols. Em 1978, o argentino Mário Kempes, que foi um grande jogador da Argentina, ele foi o artilheiro daquela Copa com 6 gols em 7 jogos. Em 1982, o artilheiro daquela Copa foi ninguém menos e ninguém mais que Paolo Rossi. Que bosta, exatamente o cara que destruiu o Brasil naquele grande jogo entre Brasil e Itália. Ele terminou aquela Copa fazendo 6 gols em 7 jogos. Em 1986, onde a Copa foi dominada por Diego Armando Maradona, o artilheiro foi o inglês Gary Lineker, fazendo 6 gols em 5 partidas. Em 1990 temos Salvatore Schillaci da Itália. Ele foi o artilheiro daquela Copa com 7 partidas e 6 gols marcados. Em 1994, o artilheiro daquela Copa não foi nem Romário e nem Bebeto. E também não teve somente um artilheiro. Teve 2 jogadores que dividiram a artilharia. Foi Salenko da Rússia e Stoichkov da Bulgária. Ambos fizeram 6 gols. 2 países aleatórios, né? Em 1998 temos Davor Šuker da Croácia. Ele foi o artilheiro daquela Copa com 6 gols em 7 partidas. Em 2002 temos ninguém menos e ninguém mais que o grande Ronaldo Fenômeno. Ele terminou na artilharia, pois fez 8 gols em 7 partidas. Em 2006, dessa vez o artilheiro foi da Alemanha e foi o grande Miroslav Klose com 5 gols em 5 jogos. Em 2010 tivemos Thomas Müller da Alemanha, Davi Villa da
Espanha, Sneijder da Holanda e Diego Forlán do Uruguai. Todos eles dividiram a artilharia, pois todos fizeram 5 gols. E em 2014 temos Rames Rodrigues da Colômbia, que fez 6 gols em 5 partidas. Então a pergunta que fica é, e em 2018, quem você acha que será o próximo artilheiro da grande Copa do Mundo? Eu acho que vai Eu ser... gostaria de recomendar um outro vídeo pra você, que é justamente este daí. Esse vídeo traz todos os camisas 10 do Brasil Vai em ser... Copas do Mundo. Tá muito legal. Se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai Não, gostar. o vídeo 5 minutos mais 7. Dá pra fazer mais um. Bora ver as camisas 10 do Brasil. Vamos lá. Indiscutivelmente, ser camisa 10 não é para qualquer um. Esse número dentro do futebol representa muitas coisas. Entre elas, habilidade, qualidade, improviso e muito mais. E não é à toa que sempre esperamos que um camisa 10 possa mudar uma partida. Então, eu te convido a viajar no tempo comigo e vamos descobrir, Copa a Copa, quem foram os camisas 10 da seleção brasileira nesse grande campeonato que ocorre desde 1930. Então, com vocês, todos os camisas 10 da seleção brasileira em Copas do Mundo. Vamos começar então em 1930, a primeira Copa do Mundo que ocorreu. Ainda O Uruguai ganhou, safado. nas camisas dos jogadores. Então, eu fiz uma pesquisa e vi que o melhor jogador do Brasil foi um cara chamado Fausto dos Santos, mais conhecido como Fausto. E para muitos ele foi considerado o melhor jogador do Brasil e também o melhor jogador daquela Copa. Então, se tivesse numeração, a camisa 10 deveria ir para o grande Fausto. O Brasil terminou essa Copa em 6º colocado. Em 1934 também não existia numeração, mas o Brasil tinha o grande Leônidas da Silva, que carinhosamente tinha o apelido de Diamante Negro, que foi na sua época um craque. Inclusive, ele foi o inventor da bicicleta. Aí, que nós como ele tá conhecemos. E, falando? obviamente, se existisse numeração, a camisa 10 seria dele. O Brasil terminou aquela Copa em 14º colocado. Na Copa de 1938 também não existia numeração. Novamente, Leônidas da Silva estava naquela Copa. Então, a 10 seria novamente para ele. O Brasil foi bem naquela Copa e terminou em 3º colocado. Já em 1942 e 1946, que foram anos para ter Copa do Mundo, na verdade, não houve a Copa, justamente por causa da Esse Segunda Hitler aí do Guerra bigodinho, né? A Copa voltou a todo vapor em 1950, mas também a FIFA ainda não tinha aderido à numeração nas camisas. O Brasil tinha o atacante Ademir, que foi o artilheiro daquela Copa, com 9 gols. E obviamente, se ele foi o artilheiro, se existisse a camisa 10, poderíamos dar a camisa 10 para o grande Ademir. Naquela Copa, o Brasil perdeu a final para o Uruguai e terminou com a vice-colocação. Na Copa de 1954, a FIFA passou a usar a numeração nos jogadores. Naquela época, ninguém ligava para a numeração. Mas, se a gente verificar quem foi o camisa 10 daquela Copa, mesmo sem querer, foi o atacante Pinga. O Brasil terminou essa Copa na 5ª colocação. Pinga. Já na Copa de 1958, quem ficou com a 10 foi ninguém menos e ninguém mais que o menino Pelé. Mas, naquela época, ninguém ligava para número, como já dito. E como que o Pelé ficou com a 10? Na verdade, foi uma coincidência, porque na hora de dar os números para os jogadores, o Pelé era o 10º jogador. Aí começou lá com o primeiro jogador número 1, segundo jogador número 2, terceiro jogador que estava naquela lista número 3, e assim foi. E o Pelé estava em 10º, por isso que o Pelé ficou com a número 10. Coincidências à parte, o Pelé naquela Copa era jovenzinho e arrebentou. Fez gols de todos os jeitos, de cabeça, de chapéu, enfim. E depois daquela Copa, o Pelé deixou um grande legado, que aí o pessoal começou a prestar atenção na camisa 10. E a camisa 10 começou a ser vista com outros olhos. Começou a ser usada pelo melhor jogador da equipe. E o Brasil, naquela Copa de 1958, foi, como nós sabemos, campeão mundial pela primeira vez. Em 1962, a camisa 10 continuou com o grande Pelé. Mas o Pelé sofreu uma contusão no começo da Copa e não conseguiu ajudar muito a equipe brasileira. Sim, porque Mas o Brasil, agora é CBF. Como pode perceber no símbolo da camisa da seleção brasileira, é CBD. A 10 ficou com Pelé.
E apesar do Brasil ter um timaço com o próprio Pelé, Garrincha, Gerson, Jairzinho, Tostão, entre outros, o time ficou apenas em 11º naquela Copa. Em 1970, Pelé novamente estava com a 10, pela última vez, justamente porque foi a sua última Copa da carreira. E como nós sabemos, o Brasil, com um futebol realmente mágico, conseguiu conquistar Eu estou novamente primeiramente ser campeão gravando. mundial pela terceira Estou indo vez aí. em sua história. Em 1974, a Vou camisa contar. 10 de Pelé passou a ser usada pelo grande Rivelino. Inclusive, o Rivelino era o jogador preferido de Diego Armando Maradona. O Rivelino realmente foi um grande jogador. O Brasil naquela Copa terminou em 4º colocado. Em 1978, Rivelino continuou sendo o camisa 10 da seleção. CBD O Brasil tinha um ainda. timaço, tinha Toninho Cerezo, Dirceu, Rivelino, Zico, Nelinho, Roberto Dinamite, entre outros. Mas o Brasil terminou aquela Copa em 3º colocado. Em 1982, a camisa 10 passou para o grande Zico. Para muitos, aquele time de 82, indiscutivelmente, foi o melhor daquela Copa e até hoje ele é lembrado como um dos melhores times que o Brasil já teve em todos os tempos. Mas, como o melhor nem sempre ganha, o Brasil terminou aquela Copa em 5º colocado. Em 1986, Zico continuou sendo o camisa 10 da seleção e o Brasil terminou novamente em 5º naquela Copa. Em 1990, o camisa 10 naquela Copa do Brasil foi Paulo Silas, que era meia. E um detalhe é que se o Neto tivesse ido para aquela Copa, com certeza ele seria o camisa 10. O Brasil terminou essa Copa em 9º colocado. Na Copa de 1994, a camisa 10 passou para o Raí, que não era titular absoluto daquela Copa. Dá para perceber que na Copa de 90 e na Copa de 94, a camisa 10 perdeu um pouco a sua força. Mas o Brasil, como nós sabemos, terminou aquela Copa sendo campeão mundial pela 4ª vez em sua história. Em 1998, a camisa 10 voltou a ter força novamente, e quem vestiu a 10 foi o grande Rivaldo. Apesar de ter feito uma grande Copa, o Brasil foi destruído na final por Zidane e companhia. Ou seja, o Brasil terminou a Copa com a vice-colocação. Na Copa de 2002, Rivaldo continuou vestindo a camisa 10. E ele foi um grande camisa 10. Foi importante para o Brasil em todos os jogos e para muitos ele é considerado o melhor jogador daquela Copa. O Brasil terminou vencendo aquela Copa e sendo pela 5ª vez na sua história campeão mundial. Em 2006, dessa vez, outro grande jogador vestiu a camisa 10. Estamos falando do grande Ronaldinho Gaúcho. E apesar do Brasil ter um grande time no papel, dentro de campo as coisas não funcionaram. E o Brasil terminou aquela Copa na 5ª colocação. Em 2010, dessa vez quem vestiu a grande camisa 10 foi ninguém menos, ninguém mais que o grande Kaká. O Brasil terminou aquela Copa em 6º colocado. E na Copa de 2014, em sua primeira Copa na carreira, sendo o líder de uma nova geração, o grande Neymar Júnior é quem ficou com a 10. Infelizmente, essa Copa foi marcada com um 7-1 contra a Alemanha, que eliminou o Brasil da competição. E como nós sabemos, o time brasileiro terminou a competição em 4º colocado. E provavelmente o camisa 10 da Copa de 2018 será novamente Neymar Júnior. Então é isso, bicho. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê lá no Então, próximo galera, vídeo. o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu, abraço e fui. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal. Pode chegando a 20 inscritos. Então, valeu, abraços e fui.